Pessoal, agora impeachment na Coreia do Sul. A gente viu no final de semana deputados aprovando o impeachment do presidente da Coreia do Sul. Para conversar sobre esse tema, desculpa, eu trago Gustavo Menon, especialista em relações internacionais, professor da USP e pós-doutor em Direitos Humanos pela Universidade de Salamanca, na Espanha. É outro também que já está convocado aqui para a gente fazer uma retrospectiva em relação aos fatos da política global em 2024. Gustavo, como você está e o que é que você nos conta sobre a Coreia do Sul? Muito obrigado mais uma vez. Tudo bom, Léo? Boa tarde a todos os nossos telespectadores do SBT News. Prazer revê-los, falar com vocês. De fato, um ano repleto de tensões e de agudização dessas tensões no plano internacional. Não só no caso sul-coreano, mas chamando a atenção para essas guerras, para esses conflitos que estão localizados em diferentes partes do planeta. Quando a gente olha para uma espécie de diagnóstico, de raio-x destas tensões, a gente está falando da guerra na Eurásia, os conflitos no Oriente Médio, as disputas comerciais entre China e Estados Unidos, e agora a agudização dessas tensões na realidade sul-coreana. Veja que o parlamento acabou de aprovar, neste final de semana, exatamente o início do processo de impeachment. A começar exatamente por essa votação, que contou com ampla mobilização da oposição, onde 200 votos foram confirmados pelo afastamento do atual presidente sul-coreano, Yoon Suk-yeol, que, de fato, agora vai prestar contas à sociedade, Léo. Veja que esse processo deve desafogar em uma nova decisão por parte da Suprema Corte, da Corte Constitucional do país, que, de fato, se afastar o presidente, deve convocar as eleições nos próximos meses, mas esse processo, ele deriva exatamente da adoção da lei marcial no início de dezembro, que, entre os seus dispositivos, uma série de medidas que enveredavam o regime sul-coreano para um regime de exceção, com a suspensão de direitos civis e políticos, com uma maior participação e controle do Exército e das Forças Armadas em termos de tomada de decisão e, claro, também concentrando poderes, afastando o debate parlamentar, o debate legislativo, com inclusive essas tensões que estavam envolvendo o parlamento sul-coreano. O fato é que o modelo sul-coreano perdeu fôlego e perdeu vitalidade nos últimos anos em termos econômicos. A esteira da estagnação econômica japonesa, vale dizer que no país, Léo, houve não só uma série de acusações em termos de corrupção, e vale lembrar também que a democracia na Coreia do Sul trata-se de um fenômeno bastante recente. Muitos analistas chamam a atenção para essa transição das ditaduras sul-coreanas para um regime democrático a partir dos anos 80, e a pergunta que fica é qual será o posicionamento dos atores externos, dos atores extra-regionais, em meio a essa crise sul-coreana. Já que estamos falando da eleição de Donald Trump nos Estados Unidos e as velhas tensões com a vizinha, com a outra Coreia, desde meados da década de 50 do século passado, na guerra entre as Coreias. E vale dizer que esse legado do autoritarismo no regime sul-coreano volta a ser reacendido, volta a ser debatido nessa atual conjuntura, onde há problemas sociais candentes, Léo. A título de referência, estamos falando aqui de uma desigualdade abissal na sociedade sul-coreana e com jornadas de trabalho bastante elevadas, que chegam até 54 horas semanais. Veja que essas medidas adotadas pelo recente governo, pelo recente presidente, que foi eleito numa margem muito apertada em 2022, tende a se agudizar, já que ele vem sendo acusado por insurreição por amplos setores da população
e uma ampla mobilização também por parte da sociedade civil que cobra o seu afastamento e a conclusão do seu processo de impeachment. Gustavo, meu irmão, muito obrigado aqui pela presença. Desejo boa noite para você. Agradeço aqui a gentileza e o detalhamento aqui dessas questões. Já fica aqui mais uma vez o convite. Vai fazer a retrospectiva com a gente. Já começa a pensar nos destaques aqui. Claro, o maior destaque, a eleição do presidente Trump derrotando aí os democratas. Gustavo, forte abraço, bom trabalho para você. Muito obrigado, Léo. Boa noite a todos os nossos telespectadores. Estou sempre à disposição.